Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês, em nome de Jesus, lá no livro de Salmos, e o salmo que nós leremos será o salmo que os humanos sentem. Existem também a dimensão filosófica do o que é a culpa e por que a culpa existe, e por fim, a principal, que é onde a gente vai tentar entrar na maior parte do tempo, que é a teológica. O que a Bíblia fala sobre a culpa, o que Deus oferece a nós sobre como nós podemos lidar e combater a culpa dentro das nossas vidas e das relações sociais que a gente tem. Por isso, o texto base para essa manhã ainda de sábado é esse texto do Salmo capítulo 32, um salmo de Davi, aonde ele funciona muito como um mapa da experiência humana sobre a culpa. E ele é dividido em alguns movimentos, que inclusive, talvez na Bíblia de vocês, vai estar escrito interlúdio, e está escrito interlúdio porque os salmos, são músicas, e era sempre nessas pausas da música que vinha a próxima ideia. E aqui Davi, ele dividiu esse salmo em 4 ideias. A primeira ideia é como é feliz quando a gente recebe de fato o perdão e a gente se livra dessa culpa. Depois ele divide como a culpa dentro de nós pode fazer com que a gente se sinta extremamente mal, extremamente, como ele diz, com os ossos definhando. Depois ele vai falar sobre a libertação pela confissão dessa culpa e como agora que quando a gente recebe perdão pelas nossas culpas, em último lugar, a gente vive diante de Deus. Por isso, primeiramente, a culpa, ela funciona como uma estrutura dentro da nossa cabeça que diz assim: eu fiz algo errado e eu sou responsável por isso. A culpa, como a gente viu desde da nossa escola bíblica, ela é internalizada dentro da nossa estrutura racional enquanto seres humanos. E um dos caras primeiros a falar sobre culpa nessa estrutura psicológica foi o psicanalista e neurocientista Freud, e ele divide de maneira óbvia, naquela época era espetacular, hoje em dia já nem tanto, porque avançamos muito mais, mas ele deu um grande passo no começo, que ele falou que a nossa estrutura de cabeça ela é meio que dividida em 3 partes. A primeira parte ele chama de ego, que em grego significa eu. O ego é a nossa identidade, é aquilo que as pessoas veem, é aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente é. Em segundo lugar, existe o id. O id é como se fosse as nossas intuições, os nossos sentimentos, os nossos instintos. O id, ele é incontrolável. O id é aqueles desejos mais errados e mais insaciáveis que você tem dentro de você. Só que se a gente só fosse ego e id, nós seríamos animais irracionais e incontroláveis. Por isso existe uma terceira via dentro da nossa identidade que se chama superego, que é aquele inconsciente que regula as nossas atitudes. É o inconsciente que nos define o que é certo e o que é errado. É como se fosse o freio do id. É como quando a gente sente vontade de fazer algo errado, mas a nossa consciência fala: Gustavo, não faz isso, isso não é certo. Gustavo, isso vai ter consequências. Então existe essa estrutura psicológica dentro da gente. E a culpa nasce justamente quando há uma falha nesse superego e quando, infelizmente, o nosso ego acaba tomando atitudes que a nossa estrutura considera reprovável. E aí a gente começa a se autocondenar, e isso se chama psicologicamente de culpa. A culpa, ela é uma evidência que nós, enquanto seres humanos, temos uma responsabilidade moral aonde a gente vive. Nós temos responsabilidade aonde nós estamos, sejam com os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos. Nós temos responsabilidades no nosso trabalho, nos nossos estudos, nos nossos relacionamentos. E quando nós faltamos com a responsabilidade que nós devemos ter, a gente começa a manifestar isso que a psicologia chama de culpa. Sociologicamente, existem 2 autores, eu falo e cito esses autores, para caso vocês tenham alguma curiosidade, queiram se aprofundar nesse tema, vocês podem pesquisar. Algum muito famoso, pai da sociologia, chamado Durkheim, ele vem falar que são as normas sociais que vão moldar mais ainda como sentimos culpa.
Ou seja, existem culturas, existem ambientes no mundo, países no mundo, onde pessoas não vão sentir culpa por atitudes que tomam. E um exemplo disso, que tem ainda mais ultimamente viralizado por causa da guerra dos Estados Unidos com o Irã, é a diferença da cultura ocidental, norte-americana, que veio da Europa, da Inglaterra, e a diferença da cultura do Oriente Médio, especialmente do Irã, que vem do Corão, que vem de toda a característica muçulmana dos xiitas, daquela guerra santa. E uma das coisas mais fortes que gera grandes polêmicas no regime iraniano é como os homens lidam com a mulher. E existem instruções no regime iraniano, que é aquela ditadura teocrática, religiosa, onde um homem, ele pode e deve bater na mulher, desde que não quebre nenhum osso, porque isso é aceito e deve ser feito. Logo, no Irã, o homem que agride a sua esposa, ele não vai sentir culpa, porque a norma do lugar, a lei do lugar, não considera culpa. Mas se fosse isso num regime mais ocidentalizado, tirando casos de psicopatia, quando existe uma transgressão de uma norma, por exemplo, como essa, que é um grande absurdo, existe na sociedade, no geral, um sentimento de justiça, de tristeza, de ódio, de nojo, de culpa. Mas em outros ambientes, a mesma atitude não desenvolve isso, porque é o que Durkheim está falando, que normas sociais, culturas vão moldar se pessoas sentem mais ou menos culpa. E a consciência de certo e errado, ela também é moldada na cultura que a gente cresce. Exemplo clássico. Pessoas de antigamente, da década de 40, década de 50, tinham uma postura moral muito mais firme do que os jovens que nascem hoje em dia. Eu até achei cômico, né, que eu converso com meu avô, muitos anos de serviço militar, e ele tem uma postura mais conservadora, mais rígida. Isso é normal do meio que ele cresce. E ele é mais, né, também litúrgico quanto à vestimenta na igreja. Tem que estar de paletó, tem que estar de terno, vai ter ceia, tem que usar uma gravata, não pode ir de qualquer jeito. Porque toda essa geração, ela cresce numa estrutura moral diferente. Mas a geração atual não tem essa mesma estrutura moral. E um exemplo disso foi quando eu fui cultuar numa igreja e vi um jovem de regata, mas daquelas muito curtas. E antigamente, mesmo que você não fosse crente, você nunca iria de regata para uma igreja. Mesmo um ímpio. Porque ele cresce numa estrutura moral, de vestimentas, de normas, de moralidade diferente da de hoje. Hoje, o jovem que nasce numa estrutura moral diferente, onde a verdade é relativa, ele não vai sentir culpa pelo que pessoas antigamente sentiam. Então, a sociedade que a gente desenvolve vai trazer mais ou menos senso de culpa nas pessoas. Outro cara importantíssimo chamado Pierre Bourdieu, que é um francês sociólogo, ele vai falar que a culpa nasce também das expectativas sociais que a gente tem. Antigamente, uma pessoa que não tinha, por exemplo, uma formação, graduação na faculdade, uma pós-graduação, ela era normal na sociedade, porque não era uma realidade de todo mundo. Pega pessoas com 80 anos de idade, ou nessa faixa, não são todos que tiveram uma oportunidade de ter uma faculdade, de ter uma pós-graduação, de ter um mestrado. Na verdade, é muito raro. Lá as pessoas batalhavam, às vezes, sem um nível de escolaridade. Às vezes largavam o ensino fundamental no 4º ano, já começavam a trabalhar e teve que conquistar a vida sozinhas. Mas hoje em dia, há a explosão da educação. Hoje em dia, todo mundo tem no mínimo uma faculdade. E até quem tem faculdade tem problema em arranjar emprego, imagina se a gente não tiver. E essa estrutura social nos gera uma expectativa de que a gente tem que se qualificar cada vez mais para merecer e para conquistar coisas. Gera uma pressão interna na gente de que a gente tem que ter a faculdade, a pós-graduação, o mestrado e o doutorado. E se a gente não tiver isso e não estiver lutando para ter isso, a gente sente uma culpa socialmente condicionada. Como se a gente não estivesse nos esforçando o suficiente,
fazendo o suficiente, merecendo o suficiente para chegar em determinados lugares. A gente internaliza expectativas que a sociedade coloca na gente. A sociedade diz, por exemplo, que você tem que ter um corpo X. E aí a explosão do mundo fitness no Instagram e nas redes sociais e TikTok, a gente vê as pessoas cada vez mais fortes, as pessoas com os corpos cada vez mais exibidos, mais ornamentados. E aí, se nós não temos o corpo como esse padrão da sociedade, nós nos sentimos culpados. A gente se sente aquém, a gente se sente refém, porque a sociedade vai criando expectativas sociais e gerando uma culpa generalizada em nós. E aí a gente sente culpa por não corresponder. Por isso, hoje em dia, existem tantos transtornos, porque nós, muitas vezes, somos levados a cumprirmos essa expectativa, a ter o celular da última geração, a ter o corpo perfeito, a ter a graduação e a educação de linha. E tudo isso vai gerando estruturas que adoecem a gente. A culpa também, como diz agora na área da filosofia, desde Aristóteles até Kant, fala que nós estamos nos sentindo culpados porque nós temos uma moralidade, nós temos uma responsabilidade, nós temos um bem a ser feito. E quando nós falhamos nesse bem, o nosso coração se sente mal. Por isso, a Bíblia vem falar também que a culpa ela não é só psicológica, social ou filosófica, mas ela é real diante de Deus. Porque se no mundo nós enfrentamos toda essa distorção que o pecado trouxe, existem duas respostas que a sociedade atual tem dado à culpa. A primeira resposta é a gente viver com um peso muito acima do normal para a culpa. E às vezes isso é uma culpa neurótica, que faz pessoas se afundarem muitas vezes em ansiedade, depressão e ruminação, viverem presas a um passado que se sentem culpadas, e mesmo que vivam coisas novas e anos e décadas passem, ainda assim nos sentimos presos ao passado e às coisas erradas que fizemos. Mas existe o oposto. Está tendo um novo fenômeno na sociedade de pessoas psicopatas que não sentem mais culpa. E um dos casos mais atuais que tem mostrado como isso tem explodido no meio jovem é aquela notícia que acredito que todos nós vimos, dos estudantes que estupraram uma menina menor de idade. E é bizarro esse caso. O adolescente que namorava com ela e virou ex-namorado menor de idade, a convida para ir na casa dele. Mas quando ela chega para ver o ex-namorado, quem está lá não é o ex-namorado. São 4 garotos de 18 anos que a violentam. E não só acontece isso, mas depois do ato criminoso, eles entram no elevador e gravam um vídeo rindo, dizendo: a mãe de alguém vai chorar hoje, não é a nossa. Porque tem explodido hoje um novo fenômeno de não ter culpa. A psicopatia estrutural e social tem aumentado, muito por causa de falha de criação, onde pais e mães não educam as suas crianças direito, e muito também de toda a estrutura social. Hoje em dia existe a sociedade Red Pill, onde as camisetas estão escritas: não se arrependa de nada, viva o hoje. E toda a cultura de Instagram que está sendo colocada e dissociada nesse meio, grupos de Telegram, Discord, onde só esse conteúdo. Existe um novo Reel que viralizou no TikTok e no Instagram, aonde aparecia como meme, homens que faziam assim: o que fazer se sua namorada dizer não para você? Aí mostrava o cara agredindo um saco de pancada, um cara fazendo uma atitude reprovável, milhares de gostei. Milhares de republicações. Porque existe uma sociedade que tem caminhado a normalizar atos irracionais porque não sentem culpa. Então existem os dois lados, pessoas que sentem culpa demais e pessoas que sentem culpa de menos. E tudo isso é por causa do pecado que afetou a nossa vida. E como a gente viu na escola bíblica, fez a gente perder a estribeira, o equilíbrio das coisas. A gente não sabe reagir, a gente não sabe agir, e quando a gente erra feio, e ou a gente se culpa muito, ou a gente sequer se culpa. Por isso, o Salmo, ele vem contar e vem narrar a vida de alguém que sentiu culpa,
e como essa pessoa combateu a culpa. Por isso, Davi, nesse salmo, é o exemplo de o que você e o que eu devemos fazer diante desse grande gigante que é a culpa que enfrenta e que assola a sociedade nos dias atuais. Davi, ele vem falar no versículo 3 e 4, que enquanto ele não confessava o pecado, enquanto ele estava com a culpa guardada no coração, o corpo dele definhava. Ele sentia a mão de Deus pesada sobre ele, que Freud cético chamava de superego. É óbvio que a gente sabe que é Deus na real. E a consciência que Deus coloca em nós mostra que nós sentimos a nossa força evaporar enquanto tivermos culpa na gente. Isso não é só uma linguagem poética do salmista, isso é real. Pessoas que têm culpa acumulada têm um aumento constante de cortisol, tem um aumento constante de todo o cérebro, dando sobrecarga emocional, onde se sentem de fato pesadas, com dor no corpo, por causa de culpa. A mente vive na autocondenação, onde nós nos tornamos juiz, réu e executor da pena. A gente continua sempre se sentindo indigno e totalmente destruído pelo erro que fizemos. É uma repreensão desmedida que o pecado, o efeito do pecado gera na gente. Como a gente falou, diante das duas oportunidades, a culpa ignorada, seja quando a gente sente muito ou sente menos, ela destrói o sentido da vida e a maneira com que a gente vai se relacionar com as pessoas. E Davi já está afirmando desde já que o silêncio diante da culpa não elimina. Se isolar por conta de um erro não vai encobertar o erro que foi feito e nem fazer esquecer disso. É como a gente falou semana passada, não existe diante de Deus e até diante do nosso corpo a ideia de que o tempo cura tudo, não cura. Na verdade, você vai colher, seja 10, 20 anos depois, tudo aquilo que você achou que o tempo ia curar e não curou, de maneira muito mais pesada. E geralmente o padrão universal atual é justamente a gente fazer o que Davi tentou fazer, que é calar a culpa dentro de nós. É tentar recusar a confessar o pecado e o estado pecaminoso que nós somos. E esse é o padrão da época, negar. Negar que erramos. Errei, mas tentei acertar. É justificar constantemente os nossos erros. É tentar encobertar e esconder os nossos erros. É reprimir, é distorcer, é normalizar condutas reprováveis. É como a gente viu atualmente, muito mais até na área política que o Brasil tem enfrentado, que são alas políticas que se dizem com ódio do bem. Elas reprimem, xingam, falam mal, mas é por um bem maior. E aí tudo bem. Porque há uma repressão. O nosso cognitivo começa a criar uma narrativa onde a gente não é tão culpado assim, onde a gente não é errado tanto, onde é justificável o que a gente fez. E esse é um caminho destrutivo, porque Davi está falando que enquanto a gente se recusa a confessar o pecado, mesmo que a gente não perceba hoje, por dentro, o nosso corpo está definhando. É o que Jesus fala quando olha para os fariseus, aqueles que recusavam a confessar os seus pecados e maldades. Por fora vocês são bonitos. Aparentemente está tudo certo, mas vocês não passam de caixões, onde por fora é bonito, mas por dentro está tudo podre, enrijecido. Por isso a grande virada, seja se a gente está tentando normalizar os nossos erros e passar pano para o que a gente faz, ou deixa de fazer, ou seja se a gente está nos achando a pior pessoa do mundo e essa culpa tem nos engolido dia após dia, é o que Davi fala sobre confessar os seus pecados. Por isso é tão importante a perspectiva teológica da Bíblia, porque embora a psicologia, a sociologia, a filosofia tenham a sua importância, é só através de Deus e Cristo e sua obra que nós temos a solução para enfrentarmos a culpa. E a grande virada, o ponto central é no versículo 5, aonde Davi fala: finalmente eu confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. E é essa virada de chave que nós devemos fazer para enfrentar isso. Não é enfrentarmos pela nossa própria força,
A sociedade atual às vezes fala: se perdoe, se justifique, você consegue, você é uma pessoa grande, você tem a virada da chave. Mas o que Davi mostra é: não, nós somos incapazes de nos perdoar. A gente precisa que alguém nos perdoe. Por isso, se livrar da culpa não é algo que você ou que eu vamos conseguir fazer. Você pode tentar a vida inteira. Você pode tentar fazer atividade física e ocupar a sua cabeça 24 horas por dia de várias coisas. A culpa não vai sair. Porque não é pela sua força, não é pela sua capacidade, não é pelo seu tempo de terapia, não é só pelo medicamento, porque existe uma estrutura real onde nós somos culpados diante de Deus. No Éden, Deus expulsa Adão e Eva do jardim porque eles são culpados. Romanos 1 e 2 mostra objetivamente que todos os seres humanos diante de Deus estão culpados e são alvos da ira de Deus. Então a Bíblia fala, e não passa pano, sim, nós erramos e temos culpa sobre isso. E a ira de Deus está sobre nós. Nós temos a consciência da gente dentro que vai fazer os nossos ossos definhar. E como Paulo diz em Romanos, o salário do nosso pecado, a questão e a consequência da nossa culpa é a morte. E é esse caminho que toda a humanidade vai fazer um dia. Por isso não adianta querer ser coach, ir para palestra coach, achando que você ou que eu vamos conseguir nos perdoar e virar a chave. Porque a realidade é que a gente é culpado. Que Deus tem mais do que motivos para se irar com a gente. Porque constantemente falhamos e erramos. Mas a grande questão que o salmista está querendo dizer é que o perdão, o alívio da culpa não vem dos nossos méritos, mas vem de outra pessoa que nos perdoa, quando poderia nos julgar e nos condenar. Então é isso que o Evangelho resolve no problema da culpa. O Evangelho não tenta reinterpretar, não tenta aliviar os sintomas. O Evangelho, ele trata na causa, e a causa de nos sentirmos culpados é o nosso coração caído, é a nossa natureza pecaminosa. Os nossos erros visíveis, eles só estão manifestando um coração que está diante de Deus. Por isso o problema não é só a atitude que a gente fez, mas o problema foi o coração que gerou essa atitude a ser feita. É como Tiago e Jesus apresentam, que ninguém simplesmente comete um ato errado. Antes de alguém pecar, primeiro vai pela mente, desce para o coração, até que a gente toma coragem e faz. E enquanto nós estamos sem Cristo, nós somos governados pelas nossas falhas e instintos pecaminosos. Por isso, é só com outra pessoa nos perdoando, é só pelo mérito de outro alguém que nós somos capazes de nos libertar da culpa. Por isso, toda culpa e toda resolução aponta para somente uma pessoa, que é Jesus Cristo. E eu quero caminhar para a segunda e para a última parte da nossa reflexão. Porque é através de Cristo que nós podemos ser limpos da nossa culpa e viver numa nova jornada. Porque Cristo é o juiz que poderia com justiça condenar a gente, mas por amor e graça, mesmo diante dos nossos pecados ocultos, mesmo diante das nossas gravíssimas e pejorativas falas e atitudes diante de Deus, Jesus decide se entregar em nosso lugar. Jesus decide assumir uma culpa que não é dele, para que nós fôssemos libertos dessa culpa. É o que Isaías narra, que o ungido de Deus, ele recebe e ele pega para ele as doenças, as feridas, as transgressões que eram nossas. O erro que você fez e a consequência do erro que você fez, que era para recair sobre você, recaiu sobre outra pessoa. Na cruz, Jesus está trocando de lugar contigo e comigo. É isso que a gente chama de morte substitutiva, porque Jesus substituiu com a gente. Quem era para estar cravado naquela cruz com justiça porque merece, era eu, era você.
Porque o salário do pecado é a morte. Quem era para receber as consequências do pecado e dos erros que a gente fez no nosso passado era a gente. Mas Jesus decide trocar de lugar com você, mesmo antes de você se converter, mesmo antes de você querer, mesmo antes de você aceitá-lo. Jesus decide por graça levar a sua culpa e o seu pecado na cruz. E na cruz Jesus morre a morte que era para você e para mim. Para que todo mundo, qualquer pessoa, independente do passado, independente da culpa que carrega, independente dos erros que já fez e das consequências que às vezes colhe até hoje por causa dos erros, olhe para Ele com fé e receba o perdão dos pecados e seja declarado justo diante de Deus. Para que todo aquele que olhe para Cristo diga, assim como Paulo disse em Romanos 8:1, nenhuma condenação há sobre mim, não porque eu limpei a minha ficha, não porque eu equilibrei a balança, não porque agora eu fiz muito mais do que eu errei, não, mas porque alguém levou o meu pecado e a minha culpa no meu lugar. E esse alguém é Cristo. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, não adianta a gente querer viver uma vida de balança, aonde a gente erra um pouco e tenta consertar o nosso erro com acertos. É aquela famosa coisa, né? A gente peca um monte na semana e aí no final de semana a gente tenta compensar. E aí a gente vive uma vida compensatória. Eu falo palavrão, eu falo besteira, mas eu dizimo e guardo sábado, então compensa. Eu tenho um coração meio duro, às vezes eu sou muito odioso com as pessoas que discordam de mim, sou muito odioso com as pessoas que não são crentes ou que não concordam com o meu ponto de vista. Mas aí eu guardo a lei para compensar. E o que Davi está querendo dizer nesse texto é que não tem como compensar diante de Deus. O seu melhor, a sua melhor atitude, o melhor que você faz continua sendo insuficiente diante de Deus. Porque os nossos acertos não eliminam as nossas culpas. Porque se fosse assim, era só Adão fazer alguma coisa certa para voltar para o Éden. Mas ele foi expulso definitivamente. Porque não há nada do que o homem possa fazer, do que a mulher possa fazer, que possa redimir a si próprio. É o que Hebreus vai falar. Por que o Antigo Testamento uma hora acaba e a antiga aliança é quebrada e entra uma nova? Porque o sacrifício de animais e um homem intercedendo por outro homem não é suficiente para remover a culpa de nada. Por isso que todo o ritual do Antigo Testamento era só uma seta que apontava para alguém, porque aquilo nunca foi suficiente para redimir nada. Porque um pecador não pode justificar outro pecador. E um cara errado não pode assumir a culpa por outro cara errado. O único jeito de ter a culpa liberta, o único jeito de ter a vida livre é se uma pessoa perfeita nascesse e vivesse uma vida inteira perfeita e entregasse toda essa perfeição a pessoas que não merecem. Porque se a gente já viu várias vezes que o salário do pecado é a morte, o salário de quem não peca é a vida. Então só alguém que merece a vida é capaz de interceder pelos que merecem a morte. E é isso que Jesus faz. Na cruz ele entrega a obediência que ele fez, a perfeição que ele é e a vida que ele merece a pecadores que mereciam a morte. Por isso entenda de uma vez por todas, não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas obras, é somente por Cristo e pela obra de Cristo, é somente confessando os nossos pecados a um Deus que é misericordioso por essência, que a gente consegue ser liberto da culpa e dos nossos pecados. E é quando a gente finalmente recebe o perdão de Cristo, é quando a gente pela fé e não pelos méritos tenta alcançar a Deus, finalmente esse peso da culpa sai e Davi narra essa experiência extraordinária no primeiro e no terceira parte desse Salmo 32, por isso que ele começa dizendo, como é feliz aquele que a desobediência foi perdoada, como é feliz aquele que teve o pecado coberto por Deus, como é feliz aquele que o Senhor não leva em conta a culpa, cuja consciência é sincera.
E aí ele fala, quando eu finalmente confessei os meus pecados e não escondi a minha culpa, o Senhor perdoou a ele. Por isso, às vezes, você pode falar, Gustavo, mas a minha culpa é muito grande. O meu pecado é grande demais. Você não sabe o que eu fiz no passado. Você não sabe o que eu fiz nessa semana. Você não sabe os pensamentos e pecados internos que eu carrego. Eu digo, sim, eu não sei, mas tem alguém que sabe. E esse alguém é Jesus. E mesmo Jesus sabendo dos seus maiores podres e dos nossos maiores pecados, isso não o impediu de morrer por você. Por isso, ainda que os seus pecados sejam vermelhos, sejam escuros, há a salvação de Cristo que te deixa branco como a neve, porque vai do mérito dele e não do nosso. Por isso, entregue a Jesus as suas culpas e ele o perdoará, mesmo que você não mereça. Por mais que a gente viva na sociedade do mérito, onde a gente sempre quer ressarcir alguém, onde a gente sempre fala obrigado quando alguém faz alguma coisa pra gente. E a própria resposta obrigado mostra essa ideia social que a gente constrói. Porque se alguém me fez o favor, eu falo obrigado, porque eu me torno obrigado a ser recíproco. Mas na vida cristã não existe reciprocidade, porque se dependesse das nossas obras, nós jamais seríamos libertos da culpa. Mas existe o perdão exclusivo e gracioso de Cristo para você e para mim. E o nosso chamado não é ser recíproco somente, mas é primeiro aceitar e entender que o sacrifício de Jesus é suficiente para nos perdoar e para nos fazer limpos e santos diante dele. Por isso, eu quero terminar com a última parte do Salmo, onde ele fala como a gente vive agora diante desse perdão que a gente recebe. E aí o Senhor responde Davi, e ele fala assim, Deus dizendo, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você, mas não sejam como um cavalo ou uma mula que não tem entendimento e precisa de freios e rédeas para serem controlados. Deus está falando que se nós nos entregarmos a Cristo, Ele guiará a nossa vida para vivermos uma vida onde não somos mais assolados pela culpa, mas agora vivemos pelo reino de Deus. Por isso Ele fala, o perverso, aquele que carrega a culpa dentro de si, ele vive em tristeza, em ansiedade e em peso, mas o que confia no Senhor, o que confia que o sacrifício de Jesus é suficiente e substitutivo, esse é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos, não porque merecem e não porque fizeram algo para serem justos, mas porque receberam uma justiça do sacrifício de Cristo. Gritem de alegria todos vocês que têm o coração íntegro. É como Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 5, no último versículo desse capítulo, aonde o apóstolo ele vai falar que aquele que tinha pecado, diz assim o texto, versículo 21 de 2 Coríntios 5, pois Deus fez de Cristo pecado por aqueles que não tinham pecado, o fazendo como oferta diante de Deus, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Cristo assumiu a sua e a minha culpa. E por isso nós hoje, pela graça de Cristo, podemos viver libertos dos nossos pecados numa nova vida. Mas existe algo que é importante ressaltar. E por isso eu peço a sua paciência nessas mensagens que eu tenho feito. Porque não adianta a gente pecar contra as pessoas e pedir perdão para Deus. O nome disso é pilantragem e é fuga espiritual. Por isso, geralmente, a gente vê, às vezes, aquele cara que adultera, faz um monte de pecado, mas de final de semana está com a mão levantada diante de Deus, porque Deus perdoa. Mateus capítulo 5 diz assim, se você estiver apresentando uma oferta ao altar, e se lembrar que alguém tem algo contra você, deixa a sua oferta quietinha, e vai primeiro se reconciliar com essa pessoa. E depois de se reconciliar, aí você vem e entrega a oferta. A nossa culpa e os nossos pecados, elas afetam a Deus, sim, mas muitas vezes os nossos erros afetam pessoas. E a gente não pode colocar uma máscara enquanto igreja, e se jogar para Deus e esquecer as nossas responsabilidades.
enquanto pessoas que erraram com outras pessoas. Por isso não adianta você entender o sacrifício de Cristo e pela fé entender que foi perdoado, mas continuar com barreiras de inimizade a certas pessoas. Um dia desses eu ouvi uma frase de uma pessoa da igreja, não dessa, é de uma pessoa do sistema evangélico, falando, se tal pessoa vier, eu não fico, eu vou embora. Porque eu não suporto conviver nesse mesmo ambiente que outra pessoa, que eu não gosto. Porque muitas vezes a gente enxerga o evangelho só nessa dimensão aqui. Então eu erro com o Vini, faço mal para o Vini, magoo o meu amigo, mas eu vou para o quarto, peço perdão para Deus e já era. Não. Não é assim que funciona. Porque corações que foram verdadeiramente transformados por esse evangelho de um Cristo que libertou da culpa, assumem a responsabilidade de reparar os erros. A prova disso é Zaqueu, que quando tem um encontro com Jesus, ele devolve o que roubou. Por isso não adianta a gente ter uma fuga e uma espiritualização da culpa sem responsabilidade social pelos erros que fizemos. Porque sem a reparação, a culpa vai persistir. E você só vai se enganar e usar a religião para abafar uma culpa que cedo ou tarde vai se manifestar a pessoas. A identidade vai permanecer fragmentada. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, e de fato terminando, você tem uma culpa real, eu tenho uma culpa real diante de Deus. E somente Cristo é capaz de nos reconciliar com Ele. Mas eu também tenho uma culpa real diante das pessoas, porque eu sou um cara falho. Eu sou um cara muitas vezes desregulado. Eu sou um cara que estou caminhando para um caminho do amadurecimento, mas ainda não sou perfeito e talvez nunca seja. E os erros que eu fiz a vocês, a alguém, precisam ser reparados por mim e não terceirizados para Deus. Por isso, se você tem alguma inimizade com alguém, se você tem culpa ou ressentimento com alguma pessoa, não apenas confesse isso para Deus, mas confesse os seus pecados uns aos outros, como ensina o Novo Testamento. Se você se lembrar de algo que você tem contra mim, que eu possa pedir perdão para você hoje e a gente reparar os relacionamentos. E se eu tenho algo contra alguém, que eu possa reparar isso. E aí sim recebemos o perdão, não com hipocrisia, mas com verdade, como pessoas que olham para Cristo e manifestam Cristo nos seus relacionamentos e na vida que a gente viva. Você não precisa ser refém da vergonha. Por mais que sim, nós sejamos pecadores e muitas vezes erremos, existe um Jesus que quer sarar o seu coração e te transformar numa nova pessoa. Que a gente viva então, e eu peço para você ficar de pé em nome de Jesus para a gente orar junto. Libertos dessa culpa. Existe uma culpa que foi tratada por Cristo para transformar quem nós somos. Por isso a gente não nega os nossos pecados. A gente não vive mais esmagados por eles. Mas com o arrependimento, com a confissão, a gente vive uma nova vida guiada por um Cristo que nos perdoou. Por isso Deus está te dando hoje uma responsabilidade de viver não mais assolado pela culpa e trancado no próprio mundo que nós temos, que a culpa tenta nos fechar, mas nós somos livres da condenação para vivermos não mais guiados pela carne, mas guiados pelo Espírito, onde nossa culpa já foi julgada por Deus e nós fomos declarados inocentes, santos e justos, mas para sermos lançados no mundo, em contato com pessoas que um dia falhamos com elas, para não ignorarmos isso, mas para a gente manifestar a missão de Deus aonde estamos inseridos, muitas vezes pedindo desculpa, muitas vezes sendo humildes e manifestando que esse perdão e essa culpa que um dia estava na gente e agora a gente está livre, pode ser manifestada para qualquer pessoa. Feche seus olhos, ore comigo em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por essa reflexão que o Senhor nos trouxe nessa manhã, onde nós tratamos desse assunto que é um tanto quanto complexo, mas ligados à obra de Cristo, que define como nós lidamos com essa situação.
Que o Senhor continue sendo o único e o principal parâmetro das nossas vidas. Não deixe que os nossos corações sejam esmagados e assolados pelas culpas e pelos erros passados que nós tivemos, mas que em Cristo e no sacrifício de Cristo nós sejamos libertos de toda a condenação que há em nós. Mas não deixe a gente fugir das nossas responsabilidades enquanto seres humanos que vivem em sociedade. Mas que o novo coração que o Senhor nos garantiu seja uma nova vida que vive agora manifestando Cristo aos outros. Por isso, se há alguém que devemos pedir desculpa, que o Senhor nos encoraje, nos dê estratégia, prepare o ambiente e a situação para que isso seja feito. Se há algum pecado não confessado, que seja confessado diante de Deus e dos homens. Faça ao nosso coração, faça a sua igreja ser uma igreja redimida em Cristo e redimida pelos relacionamentos que temos aqui. Faça, Pai, que a partir de Jesus e da sua obra, nós sejamos pessoas que são discípulos de Jesus e que fazem discípulos pelo mundo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar.